Corta microfone. Mutei, estou mutando alguns para não dar nenhum fora ninguém aqui. Gente, então, bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos, né, ao nosso pós-congresso. Hoje, para fazermos o lançamento de algumas obras, de alguns livros, né? Eu sou o Silva Miral, sou psicólogo, sou psicodramatista didata supervisor, sou diretor de publicações da Federação Brasileira de Psicodrama, FEBRAP, e sou fundador do Instituto Goiano de Psicodrama, o IGP. E é com muita alegria, né, que componho uma equipe que teve a honra de lançar a obra, né, Inete do Moreno, na língua portuguesa, né, esse livro que a gente está ofertando para vocês de sociometria. Foi uma ideia gestada na gestão anterior, com Paulo Bareixa, ele que tinha um livro, tinha autorização do Jonathan Moreno, que cedeu, inclusive, os direitos autorais para a FEBRAP, né? E ele que começou com essa ideia, não foi possível, nós demos continuidade e efetivamos. E aí eu pedi a ele que fosse o editor, né, da obra. E uma pessoa fundamental para que a gente chegasse, né, a concretizar essa ideia em um livro físico, né, a Andréa Cláudia foi fundamental. É uma pessoa extremamente engajada, disponível, perseverante, otimista. Então, aqui meus agradecimentos em público, André, e a todos que ajudaram a realizar essa ideia. Tá? Então, hoje nós estamos aqui para lançar 4 obras agora, né? Nós vamos começar com a obra O Encontro com a Sustentabilidade, que tem vários autores, né? E tem como organizadoras a Cristiana Tavares Romano e a Elizabeth Schleber, né? Eu até pedi o currículo, né, para a Schleber, para a Beth, mas eu vou optar para deixar que ela se apresente. Então, como é que vai ser o nosso formato? Nós temos 1h30. Então, cada autor, né, ou autores da obra vão ter 15 minutos para apresentar a obra, e a gente vai fazer em sequência e vamos deixar em torno de 30 minutos para que a gente possa trocar ideias, possa perguntar, possa falar sobre a obra. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Cristiane Tavares Romano e a Elizabeth Schleber, que vão fazer aí o lançamento do livro delas, que são organizadoras. Pois não. Bom dia, o meu nome... Bom, Elizabeth, todo mundo já viu, né? Uma parte conhece, né? Elizabeth Lorenzetti Bittskleba. A gente está lançando esse livro, né? Não sei se dá para enxergar direito. Encontro com a Sustentabilidade, Contribuições do Psicodrama. Esse livro surgiu... na verdade, eu, há uns 15 anos atrás, já estava sensibilizada com a questão da sustentabilidade. Então, me apresentando um pouco, eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, sou psicóloga, estou envolvida com a BPS já há uns 20 anos, né? O psicodrama faz parte da minha vertente, sempre atuei com RH em empresas com o princípio psicodramático, tive vários mestres aí nesse contexto, e eu percebi o quanto isso podia também ajudar o trabalho dentro da consciência da sustentabilidade. Então, eu acabei saindo da vida organizacional diretamente dentro de uma empresa para montar uma exposição sobre a água. Isso foi no Parque do Ibirapuera, em 2006, 2006. E acabei levando um grupo também, que eram alunos psicodramatistas, que fizeram um trabalho de conscientização durante a exposição, usando os recursos psicodramáticos. E depois fiz uma outra exposição da Terra, que está hoje ainda no Catavento, que é um museu de ciências de São Paulo. E isso sempre ficou na minha veia, e quando havia oportunidade de trabalhos sociais que eu fazia no Dom Bosco, eu acabava procurando sensibilizar da importância desse tema, porque a gente vive numa redoma que cada vez mais o meio ambiente e as relações
humanas acabam sendo prejudicadas e as pessoas entram num mundo mais egoísta e não enxergam o outro. Então, eu, junto com a Cris, a gente viu a possibilidade de criar uma obra, até porque a BPS faz 50 anos, e de sensibilizar um grande grupo de professores e pessoas que trabalhavam a fim da sustentabilidade, para que a gente pudesse se descobrir dentro desse tema e focar todos os trabalhos e todo o nosso raciocínio que a gente já faz dentro desse foco. Porque a gente sabe que desde 1972 foi a primeira Conferência das Nações Unidas que tocou, que se preocupou, né, sobre o meio ambiente. Então, foi o primeiro momento, ou seja, a gente está há 30, 40 anos só pensando especificamente nisso, e tem muito ainda a caminhar, tendo em vista ontem o debate que teve, assim, a gente tem muito a caminhar, várias leis surgiram, mas a consciência humana é o que atrapalha, a falta de consciência humana, a falta de mobilização é o que prejudica esse processo. Então, nós nos organizamos em 14 autores, na verdade são 13 capítulos, e cada capítulo troca uma vertente que tem a ver com um pouquinho com alguns objetivos tratados na COP21, que foi o último processo que teve internacional de sensibilização sobre os objetivos sustentáveis. Então, alguns falam da questão do consumo, outros falam da questão da invasão tecnológica, outros comentam sobre o respeito sobre as crianças e o desenvolvimento com as crianças, outros trabalham sobre a comunidade, um outro tema trabalha sobre a experiência da visita a Chernobyl, como essa devastação com uma usina nuclear quando sofre acidente, o uso do teatro espontâneo com uma forma de conscientização, experiências sobre uma comunidade africana com a conscientização ambiental, a relação de água, terra, fogo e ar na consciência humana, ou seja, a questão pedagógica, o brincar de Deus numa vivência que foi feita também. Então, assim, e sempre tomando como vertente um pouco a questão da matriz de identidade do ser humano nesse olhar sustentável. Então, são 13 capítulos, e nesses 13 capítulos a gente buscou, diretamente ou indiretamente, traduzir a grande fala do relatório Brundtland, né, que é a preocupação de satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades, ou seja, nós temos que viver em outro momento onde é possível você permitir um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento econômico, mas sempre respeitando a relação humana, aí a relação com o meio ambiente. Isso não pode ser mais visto de uma forma antropocêntrica. Nós temos que trabalhar em conjunto. Então, é nesse conjunto e nesse todo que nós buscamos alinhavar um pouco. Eu acho que é uma das vertentes também hoje, aqui no Congresso, a Mara também trabalhou. Eu fiquei muito feliz de perceber que nós temos um raciocínio alinhado. Nós não conseguimos abranger todos os temas, porque são vastos, né? Mas é um start em cima desse processo, e eu acho que nós temos que caminhar muito, até porque a reunião que teve, que no final da noite, eu acho que é um start também da questão do respeito sobre a sustentabilidade e sobre todas as questões que estão envolvidas a isso. Então, eu fico muito feliz, apesar do calorar da reunião, mas é de perceber que nós precisamos mesmo se mexer a cada dia mais e que esse congresso permitiu esse debate, que é um debate muito sério e é um debate muito promissor para a gente ter um novo olhar e agir positivamente pelo bem-estar das relações humanas, pelo bem-estar do crescimento, pelo bem-estar do respeito, e que a gente possa crescer humanamente e justamente de uma forma confortável. Eu gostaria que a Cris falasse junto comigo, porque eu queria citar todos os capítulos, os títulos dos capítulos e também os autores. Por favor, Cris, se você puder. Claro.
E aproveitando já se apresentar, porque eu me apresentei e não apresentei você, minha parceira. Sou Cristiane Romano, sou psicóloga, psicodramatista pela SOVAP, psicodramatista didata pela BPS, atualmente diretora de ensino da ABPS. Essa casa aqui também me acolheu com muito carinho, como a SOVAP, e que está agora fazendo 50 anos esse ano, então é uma honra. Foi um prazer, né, participar dessa obra, convite da Beth, e depois eu gostaria de falar um pouco dessa surpresa dos autores, Beth, assim que a gente falar dos títulos, dos capítulos, pode ser? Por favor. Você quer que eu leia todos, Beth? Eu quero. Ou você... Tá bom. Vamos fazer um combinado, você lê o título e eu leio o nome da pessoa. Tá bom, fica legal. Bem, sustentabilidade, reflexão através da teoria da matriz de identidade. Adriana Correia. Socionomia e ecologia, considerações para o campo educacional. Alcione Ribeiro Dias e Sônia da Cunha Ut. Teatro espontâneo e a sustentabilidade de todos nós. Camila Tirrell, não sei se eu falei certo, Tavares. Ações criativas para uma nova era. Cristiana Tavares Romano. Presente. Espontaneidade e criatividade a favor da empresa sustentável. Beth Schleba. Brincando de Deus. Elisete Leite Garcia. Uma experiência sociopsicodramática sobre o olhar da sustentabilidade. Jane Maciel Setembro. Sustentabilidade social, crianças e adolescentes no Brasil e sua história de abandono. José Maria de Moraes. Consumismo e as relações sociais. Lúcio Vicente Silva. Ser sustentável, um aprendizado necessário para gerações atuais e futuras. Maria Aparecida Fernandes Martim. Quebrando o paradigma de um desenvolvimento pobre e abstrato. Rosa Lídia Pacheco Fontes. A insustentável sustentabilidade do ser humano. Rosalvo Pires. Por uma ecologia das relações. Vivian Bonafé Ponzoni. Silvamir, quanto tempo eu tenho ainda para fala, para não passar? Acho que uns 3. Não ouvi? 2? Uns 3, 4 minutos. Tava mudo, desculpa. 5 minutos. Tá bom. Então, foi uma grata surpresa quando todos esses autores receberam o convite. Eu e Beth fomos convidando todo mundo, e cada um se pegou meio que, meu Deus, será que eu faço algo de fato pela sustentabilidade? E foi uma grande oportunidade para que todos nós pudéssemos adentrar nessa temática, aprofundar o conhecimento e, inclusive, resgatar trabalhos que já fazíamos com a sustentabilidade de alguma forma, mesmo que inconscientes. Então, todos esses autores, eu aqui represento todos, se me permitirem, essa grata surpresa e, inclusive, mais estímulo para continuar nesta jornada de trabalho. A BPS, desde 2018 e 2019, participou da Virada Zen, junto, né, com a Prefeitura de São Paulo, dentro da casa da BPS, e também a Virada Sustentável, ano passado. Esse ano não participamos por conta da pandemia. E ali nós já estávamos vindo nessa jornada de promover a paz e a sustentabilidade, né, trazendo reflexões de inclusão, de contato, né, com a importância de reciclagem, de reaproveitamento, como também compromisso social. Percebemos que o psicodrama, quer dizer, toda a socionomia, ela pode contribuir muitíssimo com essa empreitada, né, da sustentabilidade, e que aconteceu, essa nossa ideia de fazer esse livro aconteceu antes da pandemia.
E hoje nós vemos a importância desse tema, o quanto que daqui para frente não tem como não falarmos dos 17 objetivos de sustentabilidade. E falar de sustentabilidade não é apenas falar de bens materiais. Nós estamos falando também dos bens imateriais, dessa importância econômica, social, cultural, enfim, né? Falar de desigualdades, falar de consumismo, falar de comunidades mais conscientes. Daqui para frente, esse é o chamado de uma nova era, é o chamado de novos hábitos, é o chamado para sermos espontâneos e criativos e muito télicos, muito empáticos, muito compassivos e, principalmente, aprendendo com as novas gerações, que elas estão, inclusive, mais preparadas, graças ao sistema de ensino, que está muito mais conectado atualmente com essas temáticas, lembrando, como até eu falei na nossa mesa, que as crianças no mundo já estão apresentando transtornos de ansiedade, de depressão, com relação ao futuro. Muitos países já estão mostrando essas pesquisas, que as crianças não estão vendo o futuro delas, elas estão visualizando o final do nosso planeta. Então, está aí a nossa responsabilidade, está aí o convite para todos os psicodramatistas, para fazermos trabalhos voltados para a sustentabilidade. Leiam o nosso livro e muito obrigada pela presença aqui no lançamento dele. Gratidão. Obrigada. Tem mais um tempinho. Quer usar? Bom, Beth. Eu vou aproveitar e falar uma coisa com muita delicadeza, porque hoje em dia todos os termos que a gente usa são termos... nós somos educados com um vocabulário e a gente precisa nos reprogramar no uso do vocabulário, né? Isso não é uma forma desrespeitosa, mas é uma forma de educação. E a gente teve uma escolha curiosa na hora de fazer esse, não sei se dá para ver agora, né? Na hora de escolher essa capa do fotógrafo que nos cedeu, né? E é uma capa que a princípio gera um impacto, porque você não entende muito bem o que é, né? Você vê diferenças de cores, né? E você vê alguma coisa que brilha e outra que está mais opaca. E quando você começa a perceber, existe uma diferença de temperatura, existe uma diferença de substância, né? As duas são sólidas, mas elas estão compostas de uma forma muito distinta por causa da temperatura. E isso foi uma coisa que gerou impacto para a gente, porque essa foto foi tirada na Islândia, né? É uma areia feita de basalto, que é de origem vulcânica, por isso a cor dela, com um cristal de gelo sobre ela. Ou seja, a gente se deparou numa relação que a gente vive constantemente e não necessariamente precisa estar no Brasil. O nosso mundo hoje, né, nós temos uma relação globalizada da preocupação de sustentabilidade e que a gente precisa saber lidar com esses contrastes que a gente tem e de uma forma muito positiva. Então, assim, eu nunca imaginei ver uma cena dessa, né? Um cristal de gelo numa areia, dessa forma. E eu acho que é isso que a gente quer mostrar, que é possível viver com as diversidades, com as diferenças e construir junto, respeitando a temperatura, respeitando as cores, respeitando a composição, respeitando toda a essência do que é, né? E a gente, quando levanta o histórico, você vê que isso não vem de agora. Desde 1860, mais ou menos, em Ohio, eu coloquei isso na mesa, né? Existiam várias empresas que colocavam dejetos e o rio pegava fogo, né? Houve 13 acidentes onde um rio pegava fogo, a gente não imagina um rio pegar fogo. No Brasil, a gente está
se deparando com um monte de problemas, tanto na região do Pantanal, um dos nossos autores, que nos dói muito quando a gente vê a perda da nossa mata, interior de São Paulo, né? Então, assim, não é só uma questão do ambiente, da temperatura, né? Hoje, o nosso planeta, nós produzimos gás carbônico o tempo inteiro, né? A quantidade de emissão que a gente teve não é só também do carro, ela vem da quantidade de carne que a gente come, porque o gado são os maiores propulsores de gás metano. Então, assim, tudo é um ciclo. E quanto mais a gente se depara e toma consciência de cada ação que a gente faz, a gente consegue minimizar um pouco esse ciclo. Então, essa preocupação com os autores olha, eu estou trabalhando na escola, eu posso ajudar essa turma da faculdade a se conscientizar. Eu estou trabalhando com jovens, como foi no caso da Jane, eu posso ajudar a conscientizar. Se eu tenho as pessoas próximas de mim, eu posso mostrar a relação terra, água, fogo e ar, o quanto isso é importante na minha personalidade, no meu ser. Então, assim, eu acho que todos esses meandros que a gente fez, eles conscientizam de uma forma e com um olhar muito especial, porque é um olhar diferente, sem nenhuma crítica. A composição nossa foi muito bonita, porque ela foi muito espontânea, muito respeitosa, e foi costurada para mostrar, assim, cada um pode fazer a nossa parte. Esse é um convite, na verdade, assim, criamos uma conserva, mas é uma conserva que seja um convite para que todo mundo possa ter essa relação. E eu acho que esse congresso possibilitou muito isso, e eu aproveito e agradeço muito a Marta, porque, apesar de todos os debates que tiveram, eu acho que foi um exemplo de espontaneidade e criatividade perante a nossa situação difícil de conviver com uma... Espera aí que eu já vou desligar. Não. Agora a voz da Heloísa. Cris, você quer falar? Então, obrigada, Silvani. Só agradecer. Ele fala o seguinte: a Cris também faz um trabalho paralelo que me emociona, que é um trabalho de paz, onde ela cultiva muito uma reflexão uma vez por semana, através das lives dela, sobre paz e respeito humano, que também é uma vertente muito bonita. Quem puder participar e assistir é muito bacana. Ok, agradeço a Elizabeth Schleba e a Cristiane Romano. E daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre a obra, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, agora a gente vai falar da obra, né, de uma pessoa engajada, de uma pessoa estudiosa, né, de alma psicodramática, né, Mariângela. Mariângela, então, vai hoje lançar a obra dela, Relações entre Afetividade e Cognição, de Moreno a Piaget, do construtivismo piagetiano à sistêmica construtivista, da clínica privada à clínica social. Mariângela, então, vou deixar da editora Apps, vou passar a palavra para Mariângela Pinto de Fonseca Westler, que vai se apresentar, tá bom? Tá bom. Mariângela, um beijo. Beijo. Obrigada, Silvanir. Bom, obrigada a todos. Sobretudo, obrigada por esse momento. Eu estou bastante emocionada, acabei de sair da Comunidade em Cena, agradeço a Vivi, a Carol, o grupo, porque essa é a clínica ampliada, é a clínica social, né? E tem a ver com o que eu estou falando. Esse é o livro, né? Se vocês puderem ver, Relações entre Afetividade e Cognição, de Moreno a Piaget, do construtivismo piagetiano, a sistêmica construtivista, da clínica privada à clínica social. Então, esse livro, ele diz do meu percurso, né? Eu sou brasileira, cidadã, psicodramatista, didata, supervisora, doutora, estudiosa e sempre buscando aprender mais, porque a gente nunca sabe tudo. Graças a Deus. Então, acho que isso vai mostrando, porque esse livro nasceu em 1989, na verdade, quando eu defendi o meu mestrado, que foi Relações entre Afetividade, enfim, quando eu fiz a correlação entre Moreno e Piaget. Daí eu lancei ele em 98, e com o percurso que a gente vai estudando, enfim, fiz muitas, como todos, né? A gente fez um percurso no Daimon, onde a gente estudou toda
a psicanálise no Daimon junto com Fonseca, então Freud, Melanie Klein, Bion, Lacan, sobretudo. Depois fiz muitos grupos de estudo, estudando filosofia, Nietzsche, Deleuze, Foucault, Agamben, Spinoza, sobretudo. Então, assim, a gente vai ampliando o conhecimento e eu gosto muito de ficar articulando os saberes, né? Essa é talvez a minha maior, a minha natureza, eu diria isso. Então, esse livro, ele vai contando, além do meu percurso, né? Ele vai ampliando essas correlações iniciais, aonde eu fui tecendo, né? Como é que se dava a constituição do sujeito. E eu fui ampliando, olhando que essa constituição do sujeito, que vem, né, de uma perspectiva não só genética, mas das relações que a gente vai tendo com os objetos, com as pessoas, com o social, com os valores, né? Essa direção do desenvolvimento, que tem uma teleonomia e uma teleologia, as pessoas começavam a falar que tinha uma coisa a priori. Então, eu fui mostrando essa ampliação que não era a priori, que era uma coisa imanente. Aí eu usei a imanência do Spinoza, entendendo que a gente vai criando algo, e nesse algo, né, tem um produto, e esse produto retroalimenta aquilo que o próprio processo de produção, e a gente vai reconstituindo e produzindo outras coisas. Então, essa criação e recriação, isso é imanente, isso é da vida, né? E aí, nessa ampliação, eu também pontuei a importância da gente renomear a matriz de identidade como matriz de subjetividades, por conta que eu fui estudando e entendendo que nós, seres humanos, somos natureza, somos substâncias, e esse encontro de nós, nessas substâncias, com os dispositivos, vai gerando este sujeito, né, através desses processos de subjetivação, e que vão atravessando o nosso caldo de constituição, que é a matriz de identidade. Mas, na verdade, vai dando, ao invés de a gente falar de identidade, que dá uma sensação de mesmidade, né, de algo que é igual, que é o mesmo, que se repete, não, é algo que a gente sabe que vai se ressignificando. Então, por isso que eu gostei mais de singularidade, né, que tem a ver com um momento, né, esse algo singular. Então, essas duas foram as grandes vertentes de atualização, e aí eu coloquei todo o percurso da sistêmica construtivista, né? Por conta que eu penso que as minhas práticas socionômicas, elas podem ser lidas por esse recorte epistemológico da sistêmica construtivista, né? Onde eles nos trazem, e acho que o Moreno já era precursor, esse modo de entendimento, né, dessa constituição, dessa estrutura, dessa organização, quer seja intrapsíquica, quer seja dos grupos, né? E onde isso vai retroalimentando uma mesma forma de se organizar ou vai se ampliando, né? E eu penso que nesse congresso, né, se a gente olhar o que aconteceu no nosso grupo, né, acho que diz de uma necessidade, né, de outras formas de se expressar essa organização grupal, né, de se transformar, de se precipitar com outras cores. No entanto, né, acho que a minha tristeza vem de ver, talvez, e acho que é isso que são as transformações, sempre engendram sofrimentos, né, que essas transformações elas ainda são resquícios de um metapadrão, né, que vem deste dispositivo social, que é de ódio, de violência, né? Então, eu penso que eu fui trazendo exemplos da clínica privada e da clínica social, que são sessões de psicodrama público do Centro Cultural São Paulo, mostrando, né, o quanto que esse sistema, né, esses sintomas, esse metapadrão, né, esse nosso personagem protagônico, ele estão absolutamente articulados com esse modo do grupo se organizar. Então, esse sujeito, né,
da família, por exemplo, a criança se precipita, o sintoma da criança se precipita através dessa leitura de como é que é essa sociodinâmica, essa sociometria da família, que é um sistema, né? E os nossos encontros grupais, como esse personagem protagônico também diz, né? Desse modo como a gente está se organizando sociometricamente, sociodinamicamente. Então, sempre tem essa leitura desse sistema, quer seja da família, quer seja do grupo. Então, eu diria que eu fiquei feliz, né, de ter conseguido reescrever linhas de pensamento e de articulações que eu já fazia, e o que me ajudou muito foram as aulas que eu fui dando, as supervisões em vários lugares. Eu sou do DPSEDES, né? Eu já fui coordenadora do DPSEDES de 2015, 17 até 15, 17, 17 e 19, 2 gestões, e daí dei aula em vários lugares, dei aula no Rio Grande do Sul com a Marta, em Curitiba com a Ellen, em Campo Grande com a Alcione, em Goiânia com você, né, Silvanir? Então, assim, essas experiências, né, foram me ajudando a reorganizar o que eu tinha vontade de falar, né, entendendo que nessa a contemporaneidade é a gente poder dar luz àquilo que está invisível, né? E acho que aquilo que está invisível é sempre essas polaridades, e como a gente precisa integrar desde afetivo e cognitivo, né? Eu escutei várias vezes em alguns momentos, não, a sua palestra foi cognitiva, enfim, foi afetiva, cognitiva. Então, assim, acho que essas coisas acontecem junto, elas são articuladas, não dá para a gente falar no ser humano dividindo, né, racionalidade com o coração, né? Acho que essa integração é necessária, só que não dá para a gente juntar abobrinha com abacaxi. Então, né, o livro tem essa vertente acadêmica, né? Acadêmica no sentido, né, de nos ajudar a pensar, né? Pensar, eu diria que é um produto de toda uma construção, a gente não pensa a priori, é uma construção, né? É uma longa caminhada, desde quando a gente nasce até o dia que a gente morre, né? E aí eu vou pontuando nessas formas de pensar, essas formas de sentir, e vou mostrando que na clínica, quer seja com criança e família, quer seja nos grupos, né, existem vários modos de se pensar e de sentir, né, e que isso vai estruturando e vai dando uma organização singular, e essa organização pode retroalimentar essa estrutura ou pode modificá-la. Então, assim, eu tenho dentro de mim a esperança, né, que esse congresso, importante como ele está sendo, que ele nos dê essa possibilidade da gente ir para frente, entendendo que esses dispositivos de violência e de ódio que a gente está vivendo no social, ele não pode ser repetido, embora o diálogo e a necessidade da gente poder encontrar outras formas de aprendizagens e sempre com uma formação continuada, isso é necessário a gente discutir, mas eu penso que dá para a gente fazer isso de maneiras mais, enfim, né, mais afetivas, com outro tipo de esse pensamento que traz o afeto, né, esse respeito, essa cor um pouco mais iluminada. Então, é isso, não sei, eu nem sabia que eu ia falar dessa agora, né? Enfim, nessa segunda rodada, enfim, logo depois do primeiro livro, mas eu acho que é isso, eu estou feliz de estar aqui, agradeço muito o Congresso, agradeço muito vocês dessa organização, que, nossa, eu diria que eu nunca pensei que a gente ia participar de um congresso online tão bem organizado, e com tudo que aconteceu, eu acho que são momentos de digestão, e essa digestão possa cada vez mais nos ajudar a ter estruturas mais potentes. É isso. Obrigada, gente. Não sei se eu tenho tempo ou não, se dá para falar de outro jeito. Você ainda tem mais tempo. Você ainda tem mais 7 minutos. Tá. Então, eu acho que eu recomendaria, né, a leitura desse livro,
porque acho que traz exemplos, né, dessa articulação entre clínica privada e clínica social. Acho que no momento onde a gente está necessitando ir para o mundo e mostrar o quanto é possível a gente transformar as relações, né, e essa utopia moreniana, então sair do consultório, né, ir para o Encena, ir para fazer esses trabalhos de clínica ampliada, eu diria que é uma necessidade nossa, quer seja brasileira, quer seja como cidadã do mundo, né? Acho que as pessoas precisam, né, ter essa interlocução e esses momentos de compartilhar esses espaços onde a gente possa dar visibilidade ao sofrimento. E essa tessitura entre a clínica privada e a clínica social, né, eu penso que ela é a partir desse recorte epistemológico sistêmico construtivista, né, aonde a gente pode sempre compreender o todo está na parte, a parte está no todo, né? Eu vou produzindo coisas e esse produto retroalimenta aquilo que eu produzo, os opostos são conciliáveis, não de uma perspectiva de encontrar uma síntese, mas sim de um reconhecimento das diferenças, né? Então, são princípios, né, que o Mohan fala, que são esses três que eu, enfim, aqui falei de uma outra maneira, mas o hologramático, a parte está no todo, o todo está na parte, o recursivo, né, eu vou produzindo e esse produto retroalimenta aquilo que eu produzo, e que é o recursivo, e o outro que é um outro princípio que eu acho que ele é fundante, né, é o dialógico, que não é para buscar síntese, mas sim para que essas diferenças possam ser ouvidas, né? Agora, isso tudo, né, são princípios de como é que a gente vai se constituindo enquanto um ser pensante, né? Usando essa complexidade, eu diria, tendo essa auto-eco-organização, que é esse mecanismo, né, que nos ajuda cada vez mais a se constituir como um sujeito que pensa, que sente, que é responsável e que pode ser transformador. Então, né, eu diria que, para talvez finalizar, né, não sei se finalizar, mas né, talvez, enfim, para abrir, que eu acho que aquilo que é mais importante nesse mecanismo interno de auto-eco-organização é a espontaneidade. A espontaneidade é o que nos ajuda a ativar esse mecanismo de auto-eco-regulação, né? E ele é interno, é intrapsíquico, mas também ele é no grupo, né? Então, ler o grupo e ler o sujeito, né, como articulados, eu diria que é muito importante para nós psicodramatistas, quer dizer, para nós pensadores, né? Então, sei lá, acho que é isso, não sei se é denso, mas acho que, né, dá para a gente ir digerindo e degustando, né? Então, espero que, se vocês puderem ler, que vocês possam saborear e depois me dê um feedback. Tem mais tempo ou tá bom? Você tem mais tempo. Tem 4 minutos. Tá. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que é importante, né? Talvez um exemplo da clínica privada que está no livro e talvez pegar um exemplo do que a gente viveu aqui. Então, na clínica privada, tem 2 casos clínicos, mas tem um que eu acho que quer dizer, os 2 são interessantes, mas, por exemplo, tem um que é um sintoma muito grande de uma criança, né, de 5 anos que fazia cocô na fralda de pé. Né? Então, assim, trabalhar com essa criança e entender esse sintoma como um efeito desse processo de subjetivação da família, né? E trabalhar com a família e ajudar com que essa criança pudesse subjetivar essas questões que estavam sendo vividas em família de uma maneira lúdica, cantando, brincando com a criança, ajudou com que essa criança saísse do sintoma e essa família pudesse encontrar de novo outras formas, né, de se relacionar com menos disputa, menos poder, menos controle, porque as fezes era, de fato, né, um sintoma desse controle que essa criança, de alguma maneira, despontava, né, por ser participante desta família que vivia isto, né? Por um outro lado, aqui no nosso congresso, a gente pudesse pensar, né, esse sintoma, né, de precipitar, né, a possibilidade de você
reconsiderar alguns aportes teóricos, né, e que é fundamental, que é super importante, né, entender, né, que a homossexualidade tem algo que é constitutivo, né, mas, né, nesse constitutivo depende, ele não é atualizado, né, esse constitutivo necessariamente, depende das relações que a gente tem com os objetos, com a família, com as relações sociais, né, até a gente poder ter uma forma. Então, a homossexualidade e a heterossexualidade, elas são formas, né, que aparecem, se precipitam dentro dessa constituição que a gente vai tendo. Então, né, entender que essas atualizações são necessárias é super importante. No entanto, lidar com isto, né, com padrões relacionais, aonde a gente pode ter, a gente não repetir padrões de ódio, de violência, onde a gente está vivendo no contexto social, eu diria que isso é uma palavra de ordem, né? Isso faz parte de nós, psicodramatistas, podemos poder ter esta possibilidade de encarar e de lidar com estas situações com formas mais potentes, mais harmoniosas, mais ecológicas, mais amorosas, né? Porque acho que faz parte do que é ser humano, dentro do que eu entendo. Então, assim, compreender isso, né, eu diria que nos ajuda a reolhar que as transformações precisam começar dentro de nós, que foi um pouco isso que a gente fez no Encena hoje, né, no nosso grupo, o nome foi esse, né, as transformações iniciam dentro de nós, para que a gente possa disparar, né, novas possibilidades, novos modelos, novos padrões relacionais e sair, né, desses sintomas aprisionantes que os dispositivos nos colocam. Então, é um pouco isso. Não sei se tem mais tempo, como é que as pessoas estão escutando. Ok. Agradeço muito, Silvanira, agradeço muito o grupo, o congresso e todas essas possibilidades que a gente está vivendo. Obrigado, Maria Ângela. Daqui a pouco a gente fala mais, tá bom? Obrigada. Então, a obra agora, eu não estou vendo os autores, eu dei uma percorrida aqui. Tiago Pelúcio Moreira e Fernanda Seco de Souza estão aí? A obra é Do Lago ao Oceano, Autoconhecimento e Espiritualidade segundo Bhagavad Gita. Alguém tem notícia dos autores? Tem alguém da Dramatriz aqui que os conheça, porque parece que a Fernanda é da Dramatriz. Não? Então, declaramos lançado, né? Hã? Declaramos lançado o livro. Está lançado. Bom, também não viu o próximo autor, que é o Geraldo Massaro. Está aí o Geraldo? A obra dele, Nas Terras de Creonte, uma parábola sobre o enlouquecimento. Também não. Ninguém tem notícia do Geraldo? Bom, então, já que nós temos tempo... Alguém falou alguma coisa? Não? Bom, já que nós temos tempo, antes de abrir para a gente conversar um pouco sobre as obras lançadas e os autores aqui presentes, é também da minha responsabilidade na diretoria de publicações a Revista Brasileira de Psicodrama. A gente tem trabalhado, né, todas as gestões para manter essa revista, para que ela seja, né, um veículo de divulgação, né, do psicodrama. E a Heloísa, desde que assumiu, né, como editora da revista, é uma incansável, né, e tem contribuído e tem dado, né, um lugar para a revista, e a gente quer mais, né? Hoje nós temos, né, nós somos A4, né, e queremos A1,
Então, a gente está trabalhando para a gente qualificar, né? E a gente galgar mais ainda na Qualis, porque isso nos dá uma visibilidade no meio acadêmico, né? Inclusive, eu sou professor da PUC Goiás e divulgo muito a revista entre meus alunos, né? Os meus alunos, eles de psicodrama, sou supervisor de estágio final e estágio básico em psicodrama, sou professor de técnicas psicoterápicas em psicodrama e também sou professor de clínica, né? E aí todos os alunos têm que fazer uma resenha descritiva de um artigo da revista. Eu já dou no meu plano de ensino o link, né? Inclusive, a gente tem conseguido alguns alunos virem para o psicodrama por meio desses artigos, né? Eu tenho uma estagiária agora que foi um artigo da revista que ela fez a resenha e falou: professor, esse artigo me ganhou, né? E é um artigo da Vanessa sobre luto, né? Era uma aluna que ia para o behaviorismo, veio para o psicodrama. Então, eu vou abrir esse espaço para a Heloísa Fleury, a nossa editora da revista, que tem feito um trabalho belíssimo, incansável, e tem colocado a revista no lugar onde ela deve estar, né? Heloísa Fleury, por favor, com a palavra. Obrigado. Muito obrigada, Silvamir, pelas palavras, pela valorização da revista. Quando a FEBRAP promoveu aquele planejamento estratégico no final do ano, a revista foi escolhida pelos participantes como o segundo produto da FEBRAP, quer dizer, é um produto nosso que vem cada vez mais ganhando espaço num cenário nacional e internacional. A revista, eu fico pensando aqui que eu estou falando meu nome como editora, na função atual de editora, mas também dos editores de seção, dos pareceristas e principalmente dos autores, que são os responsáveis pela revista estar nesse lugar que está. Então, como Silvamir disse, na avaliação CAPES, do Qualis A4. Esse é um ganho, né? Quando eu fui convidada pela Milene Fellner, numa gestão passada da diretoria da FEBRAP, para assumir essa função de editora, a revista era B4, B3, B5, em vários setores, né? Então, eu dizia que o meu objetivo era ficar B1. E agora o objetivo se tornou A1, porque sempre a gente quer mais. Mas, assim, eu também não posso deixar de começar falando de que a revista está no volume 28. Então, nós temos 28 anos de regularidade de publicação da revista. Esse é um patrimônio do movimento psicodramático brasileiro, que eu só posso agradecer aos editores que me antecederam, que foi o Moisés Aguiar, o primeiro, depois veio o Wilson Castelo de Almeida, que deu o formato atual da revista. Ele trabalhou numa parceria muito próxima com Murilo Viotti, e depois o Devani Merengue, que assumiu essa função de editor. E daí passou no momento para mim, né? Então, a revista é essencialmente inclusiva. Eu acho importante alguns esclarecimentos, até por comentários que eu ouvi na Assembleia, no fórum que tivemos ontem, que mostram um certo desconhecimento da revista. Ela é essencialmente inclusiva, aberta a todos, porque ela é mais valorizada quanto mais ela inclui o nosso enorme Brasil, inclui pessoas do exterior e inclui todos os interessados no trabalho com grupos, no psicodrama. Então, a gente vem atingindo uma população enorme. Se vocês olharem no website da revista, nesse último mês nós tivemos 4.900 visitantes. Quer dizer, é um número
assim importante, 4.900 pessoas, né? Alguns são os alunos que o Silvamir indicou, outros são vocês que estão aqui, que buscam os artigos da revista, e outros tantos são pessoas interessadas em conhecer o psicodrama, em conhecer o que nós estamos fazendo, porque tem artigos nos mais variados contextos e temas. Então, é rico olhar a diversidade de aplicações do psicodrama que estão lá publicadas nos artigos. Ultimamente, em 1º de agosto, nós lançamos um projeto que vem aumentando significativamente o interesse pela revista. É o projeto Revista Viva. Esse projeto começou com uma ideia da Leila Kim, que eu até agradeço muito, porque está sendo revolucionário. O projeto Revista Viva consta de sociodramas, de apresentação dos artigos, então nós escolhemos para o mês um determinado exemplar da revista. No primeiro sábado do mês, todos os artigos publicados participam, os autores são convidados para apresentar muito rapidamente os seus artigos, e depois eles podem, nas salas que o Zoom permite, discutir, apresentar, inspirar novos autores. E então esse sociodrama tem trazido um clima afetivo, amoroso, pelo psicodrama, pela revista, pelos nossos artigos. Acho até que tem sido uma oportunidade dos psicodramatistas se sentirem fortalecidos, porque está ali uma evidência do nosso desenvolvimento, da riqueza que é o psicodrama. E consta esse projeto desses sociodramas, todos vocês são convidados, a gente vem divulgando nas várias mídias esses sociodramas. Então, o 1º e o 3º sábado de cada mês, no 3º é um outro sociodrama de ressonância daquilo que que emergiu nesse primeiro sociodrama. E nos outros sábados, tem entrevistas com os autores dos artigos mais acessados. Então, o website produz um relatório onde consta quais foram os artigos mais acessados. E esses autores são convidados. Então, isso significa inclusão, porque nós temos visto autores de diferentes regiões do país e que eles estão tendo a oportunidade de dar visibilidade ao psicodrama riquíssimo que eles vêm fazendo. E é uma oportunidade eles são entrevistados pelos editores de seção, pelos pareceristas. Então, a Revista Brasileira de Psicodrama está sendo reconhecida como uma das pioneiras em instituir o que hoje se chama ciência aberta, que é abrir o processo de avaliação. Então, essa é uma outra questão importante da gente conversar. Todos os artigos, eles são submetidos, é aberto a qualquer um, mas daí inicia um processo de avaliação. Nesse processo é avaliação por pares. Então, o autor não sabe quem é o parecerista e o parecerista não sabe quem é o autor. Por quê? Para que possam todos estarem muito à vontade nesse processo de avaliação e de melhoria do artigo. Alguns pareceristas são mais exigentes, não é? Então, o que nós valorizamos, porque nós queremos artigos cada vez com melhores condições. Eu não interfiro nesse processo. Por quê? Porque eu acredito que quanto mais a gente tiver ajudando os pareceristas a se desenvolver, ou deixar
que todos participem livremente desse processo. Então, tem duas avaliações. Hã? 2 minutos. Nossa, então é isso, dizer que nesse processo de avaliação, alguns autores ficam mais aborrecidos, porque vem muitas exigências, muitos pedidos para melhoria, outros ficam muito felizes, porque o artigo publicado acaba sendo muito mais rico, muito mais caprichado do que aquele que originalmente foi submetido. Então, e nessas entrevistas, esse processo fica aberto. Então, é ciência aberta pós-publicação. Eu estou atualmente na função de membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC. Nesse lugar, eu estou divulgando a Revista Brasileira de Psicodrama, porque eu acredito que quanto mais as pessoas conhecerem a revista, os avaliadores da Cielo, eles vão utilizar os critérios de avaliação, mas se eles conhecem a revista, pode auxiliar nesse processo de avaliação. Então, no congresso que teve agora, eu apresentei um texto escrito por mim, pela Leila Kim, sobre o projeto Revista Viva. E foi interessantíssimo, porque lá eu estava apresentando para essa população totalmente que nunca viu o psicodrama, que esteve ligado a outras áreas, apresentando o psicodrama como um método que favorece esse desenvolvimento da afetividade, da ligação dos psicodramatistas com os artigos publicados na Revista Brasileira de Psicodrama. Eu gostaria muito de ajudar os autores interessados para que eles possam submeter seus artigos. Tem que ter um processo de avaliação, porque é muito caro a publicação. A Revista Brasileira de Psicodrama publica o mínimo de artigos para se manter nas bases de dados, porque cada artigo a mais é mais caro, é mais dinheiro, e a gente acredita que temos, então, que selecionar para poder manter o orçamento e manter a publicação conforme o planejado. Eu fiz uma pesquisa muito rapidamente hoje de manhã, pedindo sugestões, recomendações, sugestões para o editorial da revista, para que a gente possa abordar esses assuntos que totalmente importantes nesse momento no movimento psicodramático brasileiro, e para que vocês todos possam participar desse processo da redação desse editorial. Então, eu escrevi um pouquinho sobre o projeto, sobre a revista, fiz algumas perguntas, mas deixei espaço para que todos vocês colaborem, enviem sugestões, porque a revista é um produto nosso, né? Ela é uma publicação oficial da FEBRAPE e ela é principalmente um produto nosso. Muito obrigada. Obrigado, Heloísa. Parabéns pelo trabalho. Silvamiro, Geraldo, dentro... Isso. Eu já vi aqui. Geraldo, está aí a postos? Geraldo Massaro? Alô? Geraldo, me ouve? Alô, Geraldo. Geraldo, então eu vou apresentar a sua obra e passar a palavra para você fazer o lançamento dela, tá bom? Aqui é o Silvamiro que está falando. Então, a obra do Geraldo, Nas Terras de Creonte, uma parábola sobre o enlouquecimento. Geraldo Massaro dispensa, né, apresentações, mas vou deixar que ele se apresente. Com a palavra, Geraldo, você tem 15 minutos. Oi, eu queria primeiro pedir desculpas porque eu não estava sabendo que a apresentação era agora. Então, eu estou num local não adequado.
Mas a gente se vira. Quantos minutos eu tenho? 15 minutos, Geraldo. Quantos? 15. 15. Durante muito tempo, eu estudei psicóticos. E, no começo da minha carreira, eu estudava psicóticos muito centrado na doença da pessoa. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que a doença não era só da pessoa em particular, mas era da interação que a pessoa faz com o ambiente que vive. Eu estou falando de, vamos dizer assim, de pronto, porque eu não estava esperando, eu realmente não sabia que tinha essa apresentação agora, mas estou contente em poder apresentar. Então, o que o livro faz é uma sociedade distópica, onde um garoto é chamado a descrever a sociedade em que vive. Ele não sabe o que vai descrever e ele tem contato com as autoridades que, em momento nenhum, o livro diz que autoridades, o que são autoridades. Essas autoridades determinam que ele escreva sobre Creonte, que é a cidade onde ele mora. E não sabe qual vai ser a finalidade do livro que ele vai escrever. Prometeram para ele que se ele escrevesse sobre o livro, sobre a cidade, ele teria acesso a Viberana, que é uma menina que ele conheceu e pelo qual ele está apaixonado. Viberana é uma andante, é uma figura, um tipo de pessoa alternativa que existe naquela cultura e que não necessariamente segue as normas da cultura. Então, o livro é a descrição que ele vai fazer de como a cidade tem a sua economia, de como a cidade tem a sua educação, de como a cidade tem os seus aspectos mais genéricos. Aos poucos, ele vai descrevendo, vai entrando em contato com os dados que as autoridades dão para ele, e à medida que ele vai, sempre apaixonado pela Viberana, ele vai descrevendo e vai enlouquecendo. O que enlouquece ele é a interação com aquilo que ele vai reconhecendo. E aí eu discuto um pouco o que é paixão, o que é loucura e qual é a relação que existe entre ele e a loucura que ele acaba adquirindo. Vamos dizer assim, é uma sociedade semelhante à nossa, uma sociedade que visa o lucro e que organiza todas as coisas em função de um lucro. E ele vai percebendo isso, ele vai entrando na profundidade disto, não apenas na superfície, mas na profundidade. Ele vai entendendo cada vez mais, e quando ele entende cada vez mais o papel da mulher, o papel do homem, o papel do lucro, o papel da educação, o papel da indústria, quanto mais ele vai entendendo, ele vai enlouquecendo. Volto a pedir desculpa para vocês, gente, eu não sabia dessa apresentação, estou fazendo assim agora aqui, né? Mas seria mais ou menos isso. Ok, Geraldo. Nós vamos ter ainda um bate-papo de perguntas, tal. Você fica aí com a gente? Eu estou no meio de um almoço. Desculpe, eu realmente não sabia. Eu peço mil desculpas. Eu realmente não sabia. Eu estava começando a almoçar a hora que a Cristiane me ligou dizendo que tinha esse espaço, que eu, infelizmente, por culpa minha, não fiquei sabendo que era hoje. Mas, de qualquer jeito, acho que deu para fazer uma pequena apresentação do livro. Minha história com os psicóticos, minha história e tratamento dessas pessoas, tratamento em termos de terapia, sem se preocupar com medicação, sem se preocupar com internação, e como eu passo a ver o enlouquecimento da pessoa a partir da sociedade onde ela vive, a partir da interação que ela tem com as pressões que essa sociedade vai exercer sobre ela, né?
É um livro legal, gente, é um livro legal. Tá bom? Tá joia, Geraldo. Eu peço Obrigadão. mil desculpas. Quem que está aí? A Cristiane, a Heloísa, quem mais? Mariângela. Rude. Mariângela. Rude. Isso, eu peço muito desculpa, gente. Eu estou até um pouco envergonhado, mas eu não sabia. A hora que eu fiquei sabendo, eu dei um jeito de sair do almoço e vim aqui falar um pouquinho, pelo menos, tá bom? Agradecemos demais, Geraldo. Bom almoço. Bom almoço para você. Forte abraço. Obrigada. Beijo, tchau, gente. Beijo. Tchau. Obrigado. Gente, então, vamos abrir agora para quem quiser fazer uso da palavra, pergunta. Vamos fazer um bate-papo aqui com os autores. Silvanir, tem mais um livro, não é? Daquele do Lago ao Oceano, não veio? O Tiago? Tem. Tá. Não, mas eu acho que eles não estão aí também. Eles chegaram? Nós já perguntamos, Mari, perguntamos até se tem, porque eu sei que ela é da Dramatriz. Ah, tá bom. Obrigada. Parece que não tem ninguém, viu, Mariângela? Nós estamos aqui, ó. Tem gente, sim. Tá joia. Então, quem gostaria de usar a palavra? Eu gostaria, Silvanir. Pois não, Alcione. Deixa eu falar primeiro, porque quando eu fico por último, a coisa vai subindo e eu me destempero. Beijo para você. Deixa eu falar primeiro. Então tá, um beijo. Obrigada. Heloísa, primeiro eu já coloquei no chat, eu quero te agradecer, porque era um pouco do que eu estava falando ontem, da importância da gente resgatar a história, memória e informação, para que as nossas antíteses, de fato, sejam congruentes, né? Fiquem lutando contra teses de fato estabelecidas. Então, você esclarecer que a gente tem um campo aberto de participação e como funciona a revista, eu acho muito importante, especialmente para os jovens que estão vindo e se agregando agora, que ainda desconhecem. Eu acho que o desconhecimento e a falta de memória, que às vezes assola a sociedade mais jovem nesse momento, leva um pouquinho a gente para um campo um tanto fascista, e eu de fato fico muito incomodada com isso. Então, essas aulas e essas explicações são muito importantes, eu agradeço o Silvanir ter aberto e você ter trazido. Também agradeço a Beth e a Cris, especialmente o convite de ser uma coautora nesse livro de sustentabilidade, exemplificando uma coisa que eu quero depois perguntar para a Mariângela, exemplificando como um processo de construção coletiva não pode ser tratado com uma forma de tamanha velocidade. Nós levamos 50 anos na BPS para produzir uma obra conjunta oficial, né? Então, eu acho que isso... Por quê? Porque essa obra precisa respeitar as nossas diversidades, né? Nós somos pessoas muito diferentes que estão ali nessa obra, respeitando a prática, a praxis de cada um dos autores que estão no livro, né? Então, eu agradeço muito. E passando para Mariângela, para uma explicação, um assentamento, porque eu estou vendo que você Sim. tem recuperado uma coisa, eu acho que você recuperou, pelo pouco que eu te conheço a sua obra anterior de Morena Piaget, né? E agora essa, eu acho que você está recuperando uma raiz que eu também tenho perseguido em Spinoza, em Marx, em Hegel, uma raiz mais dialética, né? Acho que tanto de Piaget, o Piaget mais velho, né? Mais para o final, porque o Piaget inicial ele ainda era um pouquinho quadradinho, depois ele foi se abrindo, né? Pelo menos nas nossas leituras. Então, a pergunta que eu tenho de fazer, Mariângela, que tem a ver com tudo isso, é assim: o sujeito, como ele chama, Creonte, né? O sujeito atual, ele vai se constituindo em sua subjetividade a partir dessa apropriação que você está dizendo da realidade. À medida que se apropria, transforma a realidade, né? E assim vai. E assim caminha a humanidade com a apropriação dos conhecimentos, ciência, arte, etc. Como fazer diante dessa circunstância, como você interpreta isso, ou se você tem isso aí no livro, essa sociedade mais velocizada, né? Uma sociedade que culpabiliza muito, que dicotomiza muito o certo e o errado, como fazer para dar tempo, né?
aos sujeitos que se constituíram em sua base há 50 anos atrás, 60, como sou eu, como é Maria Rita e muitos outros, e que precisa se atualizar, né, na sua linguagem, na sua ciência, mas precisa de tempo e apoio para fazer essa subjetivação. Como que você aborda isso aí no seu livro? O que você tem que comentar sobre isso? Legal. Obrigada, Alcione, pela pergunta. Então, eu não teria essa resposta de pronto, como fazer, né? Mas a gente pode pensar junto, tem linhas aí. Eu acho que essa constituição do sujeito, né, esse sujeito só pode, de fato, precipitar enquanto forma se ele tiver acolhimento, interlocução, isso de todas as perspectivas, quer seja das relações afetivas, quer seja das relações com os valores, quer seja com a relação com o conhecimento. Eu penso que a gente está vivendo um momento, e acho que não é agora está precipitando, né? Na esteira do Covid, vem algo muito forte dessas desorganizações que ficaram visíveis, né? Mas se a gente for pensar antes do Covid, desde 2013, né, que teve o golpe, entre aspas, né, a gente já vem vivendo processos dentro da nossa sociedade completamente desiguais, sem valores de honestidade, enfim, né, os nossos valores estão cada vez mais sendo questionados, né? Existem aí uma multiplicidade, você pode comprar isso no supermercado, tem uma prateleira que você vai lá e fala, eu quero um pouquinho de... qual é a mercadoria que eu vou comprar hoje? Né? Mais competição, mais orgulho, mais narcisismo, mais isso ou mais aquilo. Então, essa doença nossa é da humanidade, né? E a gente se constitui dentro dessa doença e também dentro de saúdes, né? Eu penso que os grupos que a gente vai participando, por isso que eu falo que as transformações precisam iniciar em nós, porque esses grupos que a gente vai participando, se a gente tem essa possibilidade de acolhimento, de compreensão, de escuta, né, de fato, e de diálogo, né, é possível a gente poder ir se constituindo, se recriando, né, de uma maneira mais imanente, de uma maneira mais saudável, né, algo que nos aponte para sermos seres criadores. Né? Nesse momento, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico mesmo, né, Alcione? É muito difícil. No entanto, eu acredito, né, nessas nossas redes sociométricas, né? Então, essas micropolíticas, né, onde a gente vai fazendo essas redes de interlocução, de competência, de amor, de estudo, de erros, de possibilidades de reconstituir o erro, porque o erro é fundamental. Sem erro, a gente nunca vai aprender. A criança mostra isso, ela repete, ela assiste 10.000 vezes um mesmo vídeo, né? E é isso, a gente, né, precisa ter essa tolerância dentro da gente, né? Sustentar, né, esses não saberes, essas dores, esses sofrimentos, mas, sobretudo, ter redes para compartilhar. Sem relações afetivas, não existe construção de conhecimento e cognitivo nenhum. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco por aí. Não sei se eu te respondi, mas vamos pensar junto. Adoro você como interlocutora. Obrigada. Ok, dando então continuidade, o Sérgio Guimarães. Respondi? Também. Respondeu e terapeutizou. Linda! Muito legal. Então, Sérgio Guimarães, com a palavra. Bom dia. Eu tenho três pontos que eu gostaria de abordar. O primeiro está relacionado ao livro coletivo, não é? Liderado pela Elizabeth e pela Cristiane, e eu gostaria de dizer algumas coisas a respeito disso, mas antes de dizer, eu penso que é fundamental nós lidarmos sempre com o algo e o seu oposto, algo e o seu oposto, e não ficarmos apenas no algo e seus derivados, não é? Para que a gente avance.
Quando eu ouço falar em desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, isso me leva atrás à famosa conferência no Rio de Janeiro de 1992. Eu estava lá, na época eu estava trabalhando no Haiti, e o Haiti estava já sendo devastado. E esse conceito, claro, hoje o conceito é reivindicado por muitos pais, tem muitos pais para esse conceito aí. Mas, em geral, esse conceito vem do norte, vem de países já desenvolvidos, bastante desenvolvidos, com ou sem aspas. O que eu pude ver com a minha experiência de 27 anos nas Nações Unidas é o que nós assistimos é uma grande farsa ideológica, onde os conceitos passam a ser mais importantes, passam a ser as bandeiras por detrás das realidades. Ou seja, quando se fala em desenvolvimento sustentável ou em sustentabilidade, e para mim essa sustentabilidade é mais adjetiva do que substantiva, porque ela tem que estar ligada a um processo de desenvolvimento, o que se esconde muitas vezes é que, pela experiência que eu tive em vários países, e eu dou exemplos como a Guiné-Bissau, a Suazilândia, o próprio Haiti, são países que estão envolvidos num processo de subdesenvolvimento cada vez maior. Se trata mais de um subdesenvolvimento sustentado do que propriamente de um desenvolvimento. Então, claro, eu não li o livro, não posso me pronunciar em relação ao livro, e eu saúdo a coragem, a iniciativa desse coletivo que está se pensando sobre isso, mas, a meu ver, esses conceitos que são criados em países já desenvolvidos, por intelectuais já desenvolvidos, muitas vezes ignoram as nossas realidades de subdesenvolvimento. E eu, quando volto ao Brasil agora e vejo o que está acontecendo, eu não posso deixar de pensar num processo progressivo de subdesenvolvimento. Nós estamos nos subdesenvolvendo. É uma ilusão ideológica essa de criar e de sustentar elementos que são positivos. Claro que eu, na dúvida, eu vou ser otimista, né? A Zerca dizia, outros, o Moreno próprio dizia, mas a gente não pode esquecer que o próprio Moreno, toda vez que ele sugeriu, inclusive para as Nações Unidas, que se aproveitasse as contribuições dele, tanto na área da sociometria quanto na área do psicodrama, ele recebeu um sonoro não. Ou seja, realmente há interesses conflitantes que fazem com que a gente apresente determinados conceitos como bandeira, quase como justificativa, enquanto, na realidade, se vocês forem a uma quantidade enorme de países subdesenvolvidos, que são chamados em vias de desenvolvimento, vocês vão constatar uma realidade cada vez pior, e isso, quando a gente pega a realidade das crianças, a gente vê. As crianças estão cada vez pior no mundo subdesenvolvido. Então, de que adianta a gente ficar pensando em sustentabilidade quando a gente, na realidade, a gente se dá conta de que a coisa não é bem assim? Tá? Isso é para provocar mesmo um debate. O segundo ponto tem a ver com a Mariângela. Me encanta esse trabalho que você está fazendo, essas articulações entre um e outro, entre Moreno e Piaget, toda essa tua experiência me encanta. Eu até achei divertido o teu desafio enquanto você acha que, por enquanto, não dá para juntar abobrinha e abacaxi. Eu acho que, no contexto que nós estamos vivendo, nós vamos ter que, olha, junta abobrinha, abacaxi, o que vier, que a coisa tá difícil. E, por último, com a questão da revista, e eu gostaria que a Heloísa, minha amiga Heloísa, não levasse essa observação do ponto de vista pessoal, não é em absoluto. Mas eu simplesmente penso que o psicodrama, além de ter que se sustentar como ciência, ele precisa também se sustentar como arte, e em suas diferentes manifestações. E um dos grandes desafios, portanto, e com isso eu não estou querendo questionar os critérios que devem ser rigorosos mesmo, né, para filtrar aquilo que aparece, mas, a meu ver,
nós precisamos também de que uma revista, pode não ser essa, pode ser outra, mas que a gente dê tanto espaço à ciência humana, claro, às ciências humanas, quanto a arte. E, claro, a intersectorialidade, ou seja, que a coisa não é porque os psicólogos são maioria, é que a gente deve ficar sempre no campo da psicologia. O psicodrama é uma área eminentemente intersetorial. Eu sei que eu devo ter estourado todas as ampulhetas, mas eu prometo não falar mais nada até o fim dessa cerimônia aqui, informal. Ok. Está aberto. Quem quer usar a palavra? Eu gostaria, Soraya. Pois não, Soraya. Eu quero, falar com a Cris. Primeiro, eu quero mostrar, estou com um livro na mão, e livro maravilhoso aqui, estou aprendendo, comendo muito, vendo a teoria costurada aqui com a prática, né? E olha, eu sou da BPS, mas não fui paga para isso não, tá? Não foi nada combinado. A Beth falou da capa, eu fui correndo na minha estante pegar essa capa e agora eu não consigo parar de olhar para essa capa. A minha pergunta é, se você puder, se a Beth pode falar um pouquinho mais sobre a capa. Eu comecei a viajar aqui, né? Porque o Sérgio falou de arte e eu realmente parei, eu vi aqui essa imagem e estou indo para outros lugares. Se a Beth pudesse falar um pouquinho mais sobre a capa. Beth, a Beth ou a Cris, não sei. Posso falar, Soraya? Prazer você ter chamado a atenção. Tá, depois eu tenho mais uma, tá? Para a Mariângela. Tá bem. Vou falar brevemente. Essa capa foi feita por um fotógrafo, né, Emerson Murakami, numa expedição que ele fez para a Islândia. E era uma região muito árida, uma região inóspita, onde eles tiveram que caminhar horas para chegar nesse local, né? Um local que não é tão acessível para poder tirar essa foto. O momento dessa foto foi um momento único também, porque não é o dia todo que você consegue constatar esses cristais de gelo em cima dessa areia, né? É uma região fria, mas ao mesmo tempo é uma região que você se depara com uma areia com esta cor, né? Então, assim, como é que a gente está acostumada com uma outra realidade, a nossa areia é clara, e aqui a gente vê que a origem é vulcânica. Então, o que a gente quis mostrar é um pouco o que o Sérgio está colocando, que é importante você fazer um link da arte para poder também trazer essa questão de conscientização, né? De que esse impacto gera uma reflexão do que traz para nós. Tanto que na escolha, a gente tinha uma série de fotos para escolher, e foi uma reunião que o grupo, praticamente quase o grupo todo estava junto, e a gente discutiu muito sobre as fotos, queríamos fotos brasileiras, e aí um dos autores sugeriu, não, vamos pegar uma foto que realmente gere um impacto para mostrar a importância desse impacto da sustentabilidade na nossa vida. Então, assim, a busca dessa foto foi para mostrar para sair do denominador comum e mostrar assim, precisamos fazer algo mais, queremos mostrar que é possível conviver com essas diferenças e que é possível construir em cima disso. A obra, ela retrata muito experiências individuais, leituras individuais, não faz uma alusão especificamente a gente só contextualiza, não é uma obra política, a gente se contextualiza com o que a gente está vivendo hoje, né? E principalmente na situação que eu li hoje no jornal, felizmente talvez tenha uma mexida no nosso Ministério do Meio Ambiente, mas é para provocar que é um começo, um estímulo do processo. O Brasil tem muito para caminhar na sustentabilidade, realmente eu acho que o Sérgio, na colocação dele, está correta. A Séries participou de uma vez comigo, e ela também mostrou um lado muito árduo da sustentabilidade, dos trabalhos que ela fez de uma forma muito séria. Eu não quero ser poliana aqui, mas assim, a proposta nossa é mostrar assim, o que nós estamos fazendo. Não dá para fazer tudo, mas cada um está fazendo um pouquinho. E o que a gente está fazendo e qual é o olhar de cada um em cima de qualquer experiência que cada um teve. Beth, a Dani Oliveira está pedindo para você descrever, ela está pedindo para alguém, né? Mas como você está com o livro na mão, eu acho que você tem mais condições de descrever a capa para ela. Ok.
A capa é um cenário onde você vê, imagine-se uma situação vertical, né? Onde você vê metade da capa de uma cor, agora eu tenho até medo de saber se o termo correto que eu vou usar é adequado, mas é uma cor escura, né? A cor é preta, Beth. Desculpa, mas você pode falar, inclusive, da quando você falou da areia, você podia falar da areia branca. Inclusive, Beth, deixa eu fazer uma quebrada de gelo aqui. Na verdade, a capa já cumpriu o papel comigo, porque eu só conhecia areia branca. Um dia, areia branca, seus pés irão tocar. E eu já pensei na areia preta, agora já fui para outro lugar. Pois é, então, é uma areia preta, porque ela é feita de origem vulcânica, onde o basalto é preto, e em cima dessa areia a gente não vê o mar. O mar está lá no fundo, mas a gente não vê. Tem um cristal, imagina um cristal bem grande no centro dela, que vem de gelo. Deu para esclarecer um pouco, e o tempo em cima, meio nublado, né? E azulado. Beth, okay? Eu queria falar só responder o Sérgio, rapidinho. Sérgio... Cris, só um minutinho. Ui. Pelo meu tempo aqui, a gente tem 2 minutos para encerrar, mas acho que a gente pode passar uns 5 minutos, né? Eu falo rapidinho para a gente entrar num outro. Isso, Sérgio, eu acho que a Soraya tem mais uma pergunta para a Mariângela e a gente tenta encerrar. Tá, eu vejo, sabe, Sérgio, que nós temos excelentes ideias, mas o ser humano é corruptível. E a sustentabilidade, eu tenho um olhar que ela é global. A gente não tem que olhar só a nossa casinha. A gente tem que olhar a humanidade como um todo. Tem países e tem irmãos que eles não têm a força de fazer algo devido à condição deles. Mas outros países podem. E aí eu vejo a importância da sociedade pressionando as políticas públicas, esses governantes corruptos, em todos os níveis, em todos os cantos do mundo. A sustentabilidade fala da globalização. Hoje o nome é esse, não sabemos qual será amanhã, mas a intenção que permaneça e melhore cada vez mais. E eu costumo dizer que somos formiguinhas, fazendo a nossa parte. O importante é não esmorecer. É isso. Soraya, você quer perguntar a Mariângela? Desculpa, eu estava viajando aqui, estava colocando a letra um dia areia preta, seus pés irão tocar. Ah, meu Deus! Beth, a cor, deixa eu reafirmar, gente, a cor é preta. E a areia, se a areia for branca, não tem problema nenhum a gente falar que eu sou branca. Eu olho para a minha pele e falo, eu sou preta, eu sou negra. E você pode olhar para a sua pele e falar, é a classificação, não precisa ter, vamos conviver. Mariângela, até anotei aqui, deixa eu achar a pergunta, meu Deus. Eu não lembro em que momento da tua fala você falou do dispositivo de violência que está no social. E eu não sei se o seu livro contempla, eu não li isso. O que o psicodrama pode fazer? Porque se está no social, o social está também aqui. O que nós, enquanto psicodramatistas, ou será que a gente também, na nossa prática, a gente tem reproduzido esse dispositivo que a gente está falando que está no social, mas ele está aqui também? Não sei. Então, super importante, Soraya. Eu vou começar com você, depois eu respondo para o Sérgio. Se a gente entende, né, que o que acontece no contexto dramático, diz do contexto grupal e diz do contexto social, o que nós, psicodramatistas, com a nossa formação, podemos fazer de diferente, né? Ao invés de repetir dispositivos, a gente pode estar engendrando ou atualizando contradispositivos, né? Então, eu falo isso no livro, a profanação que o Agamben fala, né, é exatamente esse contradispositivo, ou seja, né, a partir do que a gente pode, do nosso ritual e da nossa teoria e metodologia, com essas relações de acolhimento, de compreensão, a gente pode transformar esse ódio. Eu não estou dizendo que aqui a gente... isso é uma utopia, né? Todo mundo precisa, dentro de si, ter essa
perspectiva utópica, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não, mas a gente tem teoria, metodologia e recursos técnicos para poder ir, a partir desse acolhimento, a partir de um campo mais relaxado, de uma compreensão, de uma leitura de grupo, né? Não reproduzir dispositivos e sim recriar outros. Nós não somos ingênuos, porque somos atravessados por dispositivos. No entanto, né, podemos sim, com o nosso campo relaxado, propor contra-dispositivos. É um pouco disso que eu falo também no livro. E em cima disso, né, acho que queria falar para o Sérgio que essa minha brincadeira de não juntar abobrinha com abacaxi, né, eu acho que é super legal, porque assim, o pensamento formal, nós estamos, né, quando a gente fala sobre reflexões, estamos todos vivenciando essa possibilidade nossa humana, né? Esse pensamento formal, ele não é arbitrário, ele tem leis físicas e lógicas. As leis físicas nos dizem desses equilíbrios e desequilíbrios, e as leis lógicas, né, têm a ver com a dedução que a gente faz a partir de uma premissa. Se a premissa é falsa, né? Por exemplo, o que estamos vivendo no social, que são grandes premissas falsas, né? E, né, a gente vai tendo como imanência, né, pensamentos falsos, porque a premissa é falsa, a dedução tem a ver com uma premissa, né? Se o nosso lindo representa... Lindo não, né? Aqui, enfim, não vou nem falar do nome, né? Mas se, de alguma maneira, né, ele veicula que não precisamos nos proteger, né, usar máscaras, etc., qual que vai ser a dedução sobre isso? As ações, né, consequentes a partir dessa premissa, é o que vivemos, né? Então, esse pensamento nosso, né, que tem a ver com essa nossa afetividade grudada, né, ele não é arbitrário, ele tem leis, e a gente precisa começar a se responsabilizar por aquilo que... Reconhecer e se responsabilizar por aquilo que a gente pensa, fala e age. Por isso as transformações começam em nós. Então, é isso, gente. Obrigada, Soraya, querida, e por ter me ajudado a disparar isso, e também ao Sérgio. Beijos. Dá licença. Sei que o tempo regulamentar está esgotado, mas tem muitos atravessamentos, né? Acho que todos estamos atravessados com o dia de ontem, e as apresentações dos livros aqui também nos atravessam dentro desse processo de subjetivação que o tempo todo estamos submetidos, né? Ao primeiro livro é apresentado, né, sobre a subjetividade, um pouco assim na linha do Sérgio, né? Eu até falei num trabalho que o termo ficou sustentabilidade muito desgastado, de tanto que ele não fez eco na sociedade, né? Porque ele foi lançado junto com a Carta da Terra em 92 e não teve eco na sociedade, né? E o primeiro alerta de que o nosso modus operandi de produção, consumo e descarte, apenas sugando os recursos esgotáveis do planeta, foi dado em 1970 em Estocolmo. Tão pouco foi ouvido, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar realmente naquilo de que eu posso fazer a diferença no mundo, né? Não sei se vocês notaram, mas a Mariângela se incomodou um pouco com a minha imagem no Congresso. Mas eu sou ativista em meio ambiente há décadas. Então, é uma forma, assim, de influenciar a subjetividade desta integração ser humano-natureza, né? E nossas ações do cotidiano refletirem isso, né? Será que eu preciso? Será que tem na minha casa algo mais que eu posso fazer, ou na minha comunidade, ou no meu país? E ainda essa subjetividade, revista viva e sustentabilidade, né? Deixando egos à parte, né? Há décadas também eu tenho levado a temática das ecologias em congressos, especialmente nos íberos. E a comunidade psicodramática não quer ouvir.
né? Eu publiquei na revista de Psicodrama, em 2010, uma parte da monografia sobre uma prática no Centro Cultural São Paulo, com 120 e tantas pessoas. Ela não é sequer referendada algumas vezes quando se fala em meio ambiente, exceto no trabalho da Débora sobre bioatria, parece que ficou diluído, né? Então, eu fico feliz desse despertar, mas assim um pouco angustiada, né, dessa subjetivação que nós estamos interiorizando, né? E eu me apeguei bastante ao projeto da Revista Viva, porque ela nos traz estímulo à leitura, estímulo à escrita, e já que estamos aqui poluindo o planeta com os nossos aparelhos, tanto no processo de produção como no processo de descarte, ler os artigos sem consumir árvore também me agradou a ideia, sabe? Mas, enfim, foi esse atravessamento que vem do dia de ontem com o que foi falado aqui. Estou muito grata ao Congresso, a tudo que aconteceu e especialmente a este momento. Gratidão. Gente, o Alan Deixa eu falar uma coisinha para Séries, posso? Pois não. Séries, eu acho que é super importante a gente poder estar dentro do fenômeno e ter um movimento fora de alguma maneira, esse distanciamento reflexivo, né? Isso vai fazendo com que a gente não replique os processos de subjetivação, né? Então, acho que estamos juntos, vamos embora, né? A gente vai recriar sempre, se Deus quiser. Ok, obrigado, Mariângela. Alan vai falar e depois a gente encerra. Alan, por favor. Ok, obrigado. Eu estou no movimento de sustentabilidade há muitos e muitos anos, um ativista profundo, estou lá na linha de frente. Eu acho que o que o Sérgio falou sobre sustentabilidade ser um adjetivo e não um substantivo, eu acho importantíssimo, e as pessoas acabam não tendo a noção da importância disso. Apesar da inveja que eu tenho dele ter tido na Eco 92, eu tive em vários outros movimentos, e eu sinto um pouco, às vezes a gente importa coisas que não é da nossa realidade, e a gente esquece coisas maravilhosas que o Brasil tem feito. O Brasil tem feito a Primavera X, que é um exemplo para o mundo inteiro. Guerreiros Sem Armas é uma coisa inacreditável. Enfim, eu acho que é importante a gente é o mundo inteiro, é uma coisa só, não é Brasil e outros, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas olhar para as coisas maravilhosas que a gente tem feito aqui dentro tem sido super bom. Eu queria dar um exemplo dentro do sociodrama, vamos dizer assim, onde quando a gente coloca um rio como personagem, troca com o rio, é uma coisa tão rica, porque normalmente um está de um lado e o outro do outro. Eu estou com raiva de quem está poluindo o rio, eu estou com raiva de quem não quer que o desenvolvimento aconteça. E o rio não está sendo visto, né? Então, quando você traz o rio, as cachoeiras, as montanhas, as árvores, as florestas, o psicodrama é a melhor ferramenta para fazer isso, é uma coisa absolutamente incrível. Em 2022, eu estou fazendo parte dos 50 anos da primeira conferência do clima, que foi em 72 em Estocolmo. Agora, em 2022, vai ter uma mundial super forte, lá na Suécia mesmo, e o Brasil vai fazer parte. Eu faço parte da equipe que está desenhando coisas. A gente poderia criar uma coisa de psicodrama nesse evento em 2022, vai ser em junho de 2022, eu gostaria de fazer isso. E eu estou falando em câmera rápida, Mariângela, maravilhoso o teu trabalho, e eu acredito que o conceito de acomodação do Piaget é uma das coisas mais fortes que a gente possa ter para o psicodrama hoje em dia, e para o pensamento sistêmico de uma forma geral. Obrigado. Obrigado, Alan. Tamo junto, Alan, 2022. Gente, então, encerramos Obrigada, a nossa atividade. Antes, eu gostaria de agradecer, né, todos que prestigiaram aqui o lançamento dos livros, quem participou, quem escreveu no chat, os autores, né? Agradecer de público, né, a nossa líder maior, a nossa presidente da FEBRAP, a Rosa Lídia, que tem aí conduzido esse trabalho, né?
e toda a equipe da DE. Agradecer a Marta, né, e toda a equipe da comissão organizadora do 22º Congresso Brasileiro de Psicodrama, né? Parabéns a todos, fizemos o nosso melhor e deixamos aí a nossa contribuição. Uma boa tarde para vocês, lembrando que às 3h30 nós teremos a atividade do Em Cena Online com a Viviane, tá bom? Vamos prestigiar. Grande abraço, obrigado a todos e até Obrigada! Desculpa, Beijo! Não vai haver encerramento formal? Marta? Beijo! Vai haver encerramento formal? O encerramento formal aconteceu ontem de noite. Foi ontem, Sérgio. Foi ontem. O encerramento era ontem. Hoje é o pós-congresso. Um dia preta. Já aconteceu. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Lúcio. Parabéns, Cristina. Gratidão. Sérgio. Cada um com a sua subjetivação. Eu estava esperando encerrar o congresso. Cada um no seu quadrado, Séries. Cada um no seu quadrado. Parabéns, Pois é. Beijo. Prazer em vê-las. Então vamos encerrando, gente. Tchau. 3h30 tem cena. Estarei lá. Boa tarde a todos. Até a Mais próxima um cena. também. Sérgio, Até dia 29.